Exatamente, meu caro Almir. É uma mera formalidade. Boa tarde, Rambo. Boa tarde, Dom. Boa tarde, nossos radiovintes e internautas. É um jogo de cartas marcadas. Simples assim. Bolsonaro, desde sempre, já sabia que haveria de ser colocado nas mesmas circunstâncias do seu sucessor. Mas tem uma pequena diferença. Lula da Silva foi condenado nas três instâncias: Justiça Federal do Paraná, Tribunal Regional Federal, quarta região, com sede em Porto Alegre, englobando os três estados. Daria até para dizer em quatro, porque foi no STJ e depois no STF. Mas os dois, na verdade, caracterizam a terceira instância. Mas ele foi julgado pelos colegiados de três tribunais, além do Sérgio Moro, lá na inicial. Não foi apenas Sérgio Moro, que errou, evidentemente, em ter aceito o Ministério da Justiça no governo Jair Bolsonaro. Aliás, saiu de lá atirando no próprio presidente, hoje é senador, quase que foi cassado. Porque esse movimento de abandonar a magistratura e ingressar na vida pública e política, a começar pelo Ministério da Justiça, isso, de alguma maneira, põe em xeque a sua imparcialidade enquanto juiz no período pretérito. É um equívoco brutal. Mas, enfim, Lula foi condenado a 12, 13, 14 anos. O próprio Supremo chancelou, além do STJ, do TRF e da Justiça Federal, em Curitiba. E aí, como Bolsonaro se matriculou no tribunal, no STF, enfrentando, dando declarações, aquela coisa toda, aí eles reagiram. Olha, a eleição está chegando, esse cidadão não pode ser reeleito, então vamos puxar o freio de arrumação. Aí descondenaram Lula. Ah, é porque ele não podia ter sido julgado no Paraná, tinha que ser em Brasília. Edson Fachin, cara pálida, depois de 4 anos e meio, é que chegou a essa conclusão, e todos os seus pares, praticamente todos no STF, nem a velhinha de Taubaté acredita nessa conversa. E aí foi descondenado em Brasília, foi libertado, teve seus direitos políticos restabelecidos e conduziram uma eleição, processo eleitoral, de maneira viciosa, tendenciosa e parcial, para favorecê-lo em detrimento de Jair Bolsonaro. E agora, e com um detalhe, na condição de Alckmin vice. Porque a ligação dos ministros do Supremo, tirando o Lewandowski, que saiu, o Fachin, que deu declaração em favor da reeleição da Dilma, e outros poucos, a maioria ali é liberal. É da turma do Fernando Henrique Cardoso, que já está no ostracismo, pela idade avançada, do Michel Temer e do Geraldo Alckmin. Então botaram o Geraldo de vice, porque se o Lula viesse a fazer alguma besteira, quem assumiria, assim como Michel na Dilma, seria Geraldo no Lula. Sem o quê? Não tinha condição do Lula ser candidato, não. Mas o negócio era barrar Bolsonaro. E o que Lula e a turma do Supremo deseja é ver Bolsonaro no mesmo local de Lula, no Chilindró, preso. Simples assim.
Só que, para fechar, só que Lula foi condenado por corrupção. E Bolsonaro, que não é nada de extraordinário, já falei aqui, é um abestalhado, mas ele está sendo condenado por perseguição nesse golpe fictício que inventaram, que, na verdade, foi montado e executado no laboratório do Palácio do Planalto, para tirar os brasileiros diante dos quartéis, que isso já vinha causando incômodo e mal-estar no Supremo e também no governo, que Lula já era o presidente. Daí fizeram aquela armação para criar a situação de um golpe. Quem está sendo condenado a penas desproporcionais são brasileiros que, em sua esmagadora maioria, não fizeram nada. Com batom, escreveu na estátua do Supremo e coisas desse tipo, e aqueles que efetivamente fizeram os atos de vandalismo e tudo mais, que ingressaram ali pelo Palácio do Planalto, esses não foram procurados, não foram identificados, não foram processados, não vão ser julgados e não vão ser condenados. Então, para chegar no julgamento de hoje, simplesmente vai ser condenado. E estão falando em 43 anos de prisão, quando nós temos traficantes, homicidas, criminosos sendo libertados e transitando ao bel prazer, Brasil afora.